Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal A Voz de Cristo. Hoje eu vou falar com vocês sobre Jesus é a videira, com base no livro de João, capítulo 15, verso 1 a 8. Primeiro, videira, Jesus. Segundo, lavrador, Deus. Terceiro, ramos, são os cristãos. Jesus acaba de realizar a sua última ceia, canta um hino e sai a caminho do Monte das Oliveiras, onde ele viria a ser entregue por Judas. Porém, entre a saída do cenáculo, da última ceia e o Monte das Oliveiras, ele começa uma série de ensinamento aos seus discípulos que estão descritos no capítulo 14 e 17 do Evangelho de João. Possivelmente, Jesus vê uma videira no meio do caminho e diz: "Eu sou a videira verdadeira." Interessante que, ao dizer isto, ele não estava acusando aquela pobre coitada, videira na sua frente, de ser falsa. Muito pelo contrário, falava com seus discípulos que são judeus por natureza. Os judeus conheciam muito bem uma videira falsa e que não teve a capacidade de produzir fruto. Nesta parábola, o Senhor Jesus se apresenta como a videira verdadeira. A ideia aqui é que existe videiras falsas. O Pai é o agricultor, os ramos são os seus discípulos. Nesta parábola, os ramos que estão legitimamente no Senhor dão fruto. E os frutos produzem semente, novas plantas e novos frutos. O agricultor tem o cuidado de zelar pela videira e pelos seus ramos. Mas os ramos que não produzem fruto são arrancados, e os que produzem frutos são limpos para produzir mais frutos ainda. É uma parábola que nos desafia a sermos ramos fiéis ao objetivo pelo qual existimos, para dar frutos. Por isso, esta parábola nos dá algumas exortações. Primeiro, acredite na palavra de Deus, pois ela tem o poder de nos tornar limpos. Jesus é a videira, o Pai é o agricultor. Nós somos os ramos desta videira. O ramo que não dá fruto é cortado. O ramo que dá fruto é limpo para que dê mais fruto ainda. Jesus diz aos seus discípulos: "Vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado." A palavra de Deus tem o poder de nos tornar limpos. O limpo de coração verá a Deus. Mateus capítulo 5 e versículo 8. Esta limpeza é possível pela palavra de Deus sendo aplicada em nossas vidas. Há uma ação de Deus quando acreditamos na palavra do Senhor. Quem é limpo pela palavra dá fruto. Segundo, permaneça em Jesus, pois ele tem o poder para nos tornar produtivo. Permanecer em Jesus é uma atitude. O resultado de permanecer em Jesus é muito glorioso. Permaneceis em mim e permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto de si mesmo. Ele necessita permanecer na videira. Assim, para produzir fruto, só existe uma alternativa: permanecer em Jesus. A minha fé não está segura em uma instituição religiosa. A minha fé precisa estar em Jesus. Jesus é o meu modelo, é o meu alvo, é a minha videira. A Ele eu me esforçarei para agradar e permanecer. Quem guarda os mandamentos do Senhor permanece no seu amor.
João capítulo 15, versículo 10. Quem permanece em Cristo, esse dá muito fruto. Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Terceiro, agarra-se em Jesus, pois ele tem o poder de nos manter inabalável. Quem abandona o primeiro amor não consegue permanecer em Cristo. Quem não permanece em Cristo será lançado fora, à semelhança dos ramos. O resultado é que secará e servirá apenas como os ramos secos para ser queimado. Muitos abandonam o primeiro amor e secam espiritualmente. Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Quem permanece na videira, que é Jesus, tem as suas orações respondidas. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis o que quiseres, e vós será feito. Enfrente a qualquer dificuldade, mas não deixe Jesus. Não abandone o seu primeiro amor. Quarto, frutifique na videira, que é Jesus, pois essa é a vontade do agricultor, que é Deus. Jesus usou a metáfora da videira para comunicar a necessidade de um relacionamento vital entre ele e o crente, a fim de que haja produção de fruto do Espírito Santo. Esta é a única maneira de demonstrarmos que somos realmente um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 7 e versículo 16. Através do fruto do Espírito Santo que Deus é glorificado em nossas vidas. Assim muitos são abençoados através do nosso bom testemunho. João capítulo 15 e verso 8. Lendo Gálatas capítulo 5 e verso 22, verificamos que o fruto do Espírito é semelhante a um. Ele apresenta 9 características distintas. Tudo se resume no amor. Primeiro, o amor ágape é o amor divino para com a humanidade perdida. Livro de João, capítulo 3 e verso 16. É um amor imutável, sacrificial, espontâneo, que nos leva a amar até o próprio inimigo. Mateus capítulo 5, verso 46 e 48. Segundo, alegria, gozo, é o amor exultante. É uma alegria constante na vida do crente, decorrente do seu bem-estar com Deus. Este amor se manifesta exclusivamente nas tribulações. 2 Coríntios, capítulo 7, verso 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 52. Terceiro, paz. A paz é o amor em repouso. É uma tranquilidade íntima e perfeita, independente das circunstâncias. Podemos desfrutar de paz em 3 sentidos. Paz com Deus, Romanos 5 e 1. Paz com o próximo, Romanos 12 e 18. A paz interior, a paz que guarda nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4 e verso 7. Os ímpios não têm paz. Isaías capítulo 48, versículo 22. Quarto, a longanimidade, paciência, é o amor que suporta a falta de cortesia, a mobilidade por parte de outros. Efésios capítulo 4, verso 2 e 2. É a paciência de forma contínua. Paulo reconheceu a paciência de Jesus Cristo para com ele. 1 Timóteo capítulo 1, verso 16. Em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 4 e 6, Paulo fala de muita paciência.
Quinto, benignidade é uma forma de amor compassivo e misericordioso. É a virtude que nos dá condições para sermos gentis um com os outros, expressando ternura, compaixão e brandura. Benignidade de Deus na vida de Paulo impediu que o carcereiro de Filipe se suicidasse. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 24 e 34. Sexto, bondade é uma prática do bem, o amor em ação, é o ser bênção para a vida dos outros. Romanos capítulo 15, verso 14. Alcança favor de Deus. Provérbio capítulo 12, verso 2. É um amor generoso e caridoso. Se antes nós fazíamos o mal, agora Cristo nos capacita para sermos bons cidadãos. Sétimo, fé. Não é apenas crer e confiar, é também ser fiel, honesto, pois Deus é fiel. 1 Coríntios capítulo 1 e verso 9. Através destas virtudes, o crente se mantém fiel ao Senhor em qualquer circunstância. Descobrimos que temos esta qualidade quando somos desafiados à infidelidade. O amor em sua fidelidade a Deus. 1 Pedro capítulo 1, versos 6 e 7. Oitavo, mansidão. Virtude que nos torna pacífico, com a serenidade e brandura diante de situações irritantes, perturbadoras e desagradáveis. Nono, temperança. Domínio próprio. Atua como um freio contra as paixões da carne, as quais vão contra os propósitos de Deus para a nossa vida. É o domínio próprio que nos aperfeiçoa em santidade. Por isso precisamos cultivá-lo. 1 Coríntios capítulo 6, verso 12. É o amor disciplinar de Deus. O domínio próprio envolve todas as áreas da nossa vida: os pensamentos, as palavras e os atos. Conclusão. A passagem termina com Jesus nos dizendo: porque sem mim nada podeis fazer. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no nosso canal, deixa seu like, ative o sininho das notificações para você estar a par de todos os vídeos que nós postamos aqui no canal. E que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.